Assim, ó, é uma das características de um bear market, né? Ou seja, muitos negócios quebram, muitos negócios param de acontecer, mas eu diria, Ariel, que esse bear market, na minha opinião, do ponto de vista de quem tá buildando, cara, existe uma diferença, cara. Tu não via nos bear markets passados ninguém captando grana, ninguém seguindo, contratando pessoas e protocolos continuando a ser utilizados. O que a gente tinha nos bear markets passados eram empresas fechando, empresas quebrando, demissões em massa e ponto. Era assim, 99% do movimento era isso. Tinha um ou outro caso isolado ali de empresas que estavam contratando, que estavam construindo durante o bear market. É verdade que nesse bear market a gente tem também empresas fechando. Temos vários exemplos que a gente pode citar aqui. Esse do POAP eu não sabia. É realmente incrível, mas também existe muita coisa sendo desenvolvida, também existe muita coisa captando grana. Por exemplo, a Cast, né, o pessoal da Cast captou 80 milhões de dólares numa rodada Série A. A Zodl, né, que é o antigo time da Electric Coin Co, lá o pessoal que desenvolvia para Zcash, captou 25 milhões de dólares. E eu vi alguns outros negócios menores também, captando 2 milhões ali, 5 milhões, 5 milhões aqui. Então, existe dinheiro. E mais do que isso, cara, quando tu pega os protocolos, os maiores protocolos hoje, cara, eles seguem rentáveis. Os TVLs, por exemplo, dos maiores protocolos, obviamente que eles diminuíram, porque o TVL é composto de criptoativos voláteis que perderam preço, e aí é óbvio que o TVL cai. Mas quando tu vai olhar na quantidade de ativos, cara, não caiu. O exemplo que eu acompanho diariamente, todo mundo sabe, é Lido. Lido, por exemplo, o TVL caiu pela metade quase, porque o que compõe o TVL da Lido é o Ether, e o Ether caiu de 4.950 para 2.000. Então o TVL caiu mais da metade. Mas quando tu troca ali o filtro de USD, de dólar, para Ether, a quantidade de Ether que está em stake na Lido é a mesma que estava há 6, 7 meses atrás, está em máxima histórica. Vou te dar um outro exemplo, cara. Ontem a gente fez uma live de membros aqui, a de quinta-feira, o Ariel, e eu tava, sempre que eu vou fazer a live de membros, eu consumo um conteúdo, um volume muito grande de conteúdos, né? Porque o consumo desse volume de conteúdos sempre me gera insights. Eu entendo que o valor que eu posso entregar para os membros são os meus insights. E aí, cara, eu ontem tive um insight sobre os protocolos de derivativos, sobre as PerpDex, né? Não é novidade para ninguém que boa parte do volume negociado de cripto vem de derivativos. Já era assim no ciclo passado. No ciclo retrasado agora, né? Porque o ciclo passado acabou, mas no ciclo retrasado lá, quando a gente teve, antes da quebra da FTX, o monitor de volume global da FTX mostrava que a gente tinha lá 120 bilhões negociados diariamente. Desses 120 bilhões, 20 bilhões eram negociados spot, 100 bilhões era negociado via derivativos. Ou seja, não é novidade para ninguém o tamanho do mercado de derivativos, o potencial que isso tem, né? O quão grande o mercado endereçável é. Ou seja, não é novidade para ninguém o fato de que essas PerpDex têm um baita potencial, ok? Até aqui, ok. O ponto é, cara, se tu olhar hoje no DeFi Lama, lá por categorias, só as PerpDex, tu vai ver que praticamente cada chain tem uma aplicação, tem um produto. E quem não tem, tá correndo, as blockchains que não tem estão correndo para poder ter a sua. Ou elas estão incubando produtos de terceiro, ou elas estão criando as próprias. O que está acontecendo aqui? Um negócio meio parecido aconteceu lá algumas décadas atrás, nos mercados financeiros tradicionais, quando rolou uma transição das negociações para aquelas transações de papel para transações eletrônicas. Isso lá na década de 90. Naquele momento surgiram novas bolsas, né? E aí, com o tempo, a liquidez ela se recolocou, ela se reconsolidou aonde os livros de ordem eram mais robustos, onde os spreads eram menores, onde as estruturas eram mais confiáveis. Daí surgiu a CME, surgiu a Intercontinental Exchange, surgiu a Eurex Exchange. E o que está acontecendo em cripto agora parece ser a mesma coisa. E é isso que as pessoas não estão percebendo. Hype é legal. Aster é legal. Não é isso. Não é só isso. Ok, o mercado endereçável desses produtos é enorme, mas as blockchains estão correndo para ter as suas. Por quê?
Porque esses caras precisam receber, hospedar essa liquidez. Porque quando isso acontece, os traders profissionais, os market makers, todas as operações de hedge, elas seguem a liquidez. E aí a infraestrutura que hospeda essas plataformas todas, ela acaba se tornando muito relevante. Ou seja, as blockchains estão nesse momento numa corrida para tentar hospedar o maior número de perp DEX possível. Não somente porque o mercado de derivativos é grande, mas por conta das consequências disso. Então, a Aptos, por exemplo, né, tá lá incubando uma PerpDex também. As blockchains que não possuem PerpDex já entenderam que precisam ter, porque a liquidez vai para onde esse negócio está, porque é onde a maior parte do volume está. Ou seja, e a gente está em bear market. Então tem muita gente que olha para a cripto e pensa assim, não tem nada acontecendo. Não, tem um monte de coisa acontecendo e que vai e que nos dá algumas dicas de o que vai ser quente no próximo ciclo de alta. Sacou? Porque a gente tem que se posicionar quando o mercado tá uma merda. É quando o mercado tá uma merda que a gente tem que olhar, que a gente tem que tentar entender para onde que o dinheiro vai. E essa corrida pelas PerpDex, na minha opinião, estão dando algum sinal de para onde que o dinheiro vai. Assim, hype, por exemplo, eu tô desde o início do hype, né? Essas features de RWA que estão rolando lá, que agora tá em tudo, Lighter, etc. Inclusive a própria Extended tem. Meu irmão, para quem começa a negociar por ali, sério mesmo, dá muita vontade de continuar por ali, dá vontade de não ir para outro lugar, né? Você tem inclusive as corretoras centralizadas, elas estão oferecendo isso, né, frequentemente. Então isso acaba sendo bizarramente forte. Olha isso, cara. Olha que surreal, cara. Isso é muito interessante. E é lucrativo, né, Razin? É lucrativo, esse que é o ponto, né, cara? Não, e eu vou te dar um exemplo, tá? Lá no ciclo passado, cara, quem tava lá em 2021 vai lembrar que em 2021 a gente tinha já a de YDX, que era a OG dos derivativos, né? Lembro muito disso. De YDX era a OG. Aí, em 22, fim de ciclo em 21, surge a GMX, que distribuía 100% do resultado econômico, time anônimo, o Arthur Reis falando que tinha comprado o token pra cacete, 30% do resultado da plataforma ia para quem tinha o token de governança, 70% ia para quem provia liquidez, então para quem tinha o GLP. Aí o que aconteceu? Meses depois surgiu o termo Real Yield. Lembram? Termo Real Yield, putz, é isso aqui, mercado enorme de derivativos, mercado endereçável enorme, tá distribuindo todo o resultado. Eu comprei pra cacete essa tese. Porque eu pensei, porra, é isso aqui, cara. Você defendia muito isso, eu lembro disso. Eu não quero participar de governança, dane-se a governança, eu quero participar do resultado econômico, o mercado de derivativos é enorme, GMX vai bombar. Bom, não aconteceu. Aí eu tava comparando os números. Continua funcionando, só para deixar claro. Não, ela continua, mas olha só, lá em 22, quando ela teve mais volume, no mês, o recorde de volume negociado na GMX lá em 2022 foi de 12 bilhões de dólares. 12 bilhões de dólares é bastante dinheiro, mas é nada em comparação com o que está acontecendo hoje. A Hyperliquid aqui, ó, nas últimas 24 horas, teve a metade desse volume, 6 bilhões, em 24 horas. Tem mais 7 dias, 46 dias. Eram 12 bilhões a GMX lá em 22. Ou seja, o momento de agora é diferente para derivativos. É diferente. Então, cara, esse mercado de derivativos, na minha opinião, né, tá tendo uma corrida nessa direção. E eu não tô falando corrida em comprar o token X ou Y. Das blockchains por protocolos de derivativos, porque eles entendem que eles precisam ter boas ferramentas para a liquidez global se reacomodar em blockchain, cara. A liquidez global, Ariel, potencialmente vai se realocar no local onde tiver mais liquidez, onde tiver uma melhor infraestrutura para operar derivativos, que é onde a maior parte do volume está.